Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de física. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica, que está contido na página 8 da apostila. Então, antes de começar com esses conceitos aqui, o livro ele traz um exemplo bem clássico aqui, que do organismo humano ou de alguns animais, quando ele é sujeito aqui, infectado por bactérias, vírus, protozoários, é comum a reação do sistema imunológico. Uma das reações do sistema imunológico é o aumento da temperatura corporal para combater esses agentes biológicos. E esse aumento da temperatura corporal é conhecido como febre, né? E para sabermos se nós estamos ou não com febre, nós utilizamos um medidor de temperatura chamado termômetro. O que o termômetro simplesmente faz? Ele, após um certo intervalo de tempo, quando nós colocamos o termômetro no nosso corpo, esse termômetro vai atingir a mesma temperatura corporal e vai realizar a medida. Então, isso vai levar um certo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui uma primeira situação que nós podemos analisar. Vamos colocar aqui algumas situações. A primeira situação aqui é a febre e uso do termômetro. A primeira situação é a febre e o uso do termômetro para aferir essa febre. Outras situações que também nós temos do dia a dia, nós podemos, por exemplo, pegar um objeto aquecido e ambiente, uma relação aqui. Pegar um objeto aquecido, vamos pegar um café quente, como eu falei na aula passada, ou pegar uma barra aquecida no fogo, e você deixar ali no ambiente e após um certo intervalo de tempo ele vai esfriar. O que seria esfriar? Ele vai começar a baixar a temperatura até atingir a temperatura ambiente. Isso nós podemos observar também no dia a dia. Uma terceira situação também muito comum nós fazermos é fazer uma mistura de água quente com água fria. Ou seja, o quente e o frio aqui nós vamos mistura da água quente. O quente aqui eu vou colocar entre aspas, que se refere a uma água com a temperatura alta, né? Vamos dizer. E água fria, que seria o quê? A água com a temperatura baixa. Se nós misturarmos esses dois líquidos, vai acontecer que após um certo intervalo de tempo eles vão atingir uma mesma temperatura, ou seja, nós chamamos de morno, né, uma situação. Então, diversas situações que nós podemos analisar no nosso cotidiano onde há, no final, um equilíbrio das temperaturas ou os corpos atingem a mesma temperatura. É esse equilíbrio térmico que nós vamos trabalhar nessas aulas. E também esse equilíbrio térmico vai nos levar aqui à chamada lei zero da termodinâmica. Então, o que nós podemos analisar aqui? Nós podemos definir, então, o equilíbrio térmico, por definição aqui. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico nada mais é que o equilíbrio térmico entre dois ou mais corpos é estabelecido quando estão a uma mesma temperatura. Então, o importante aqui é que num processo final eles atingem a mesma temperatura. Aqui também pode dizer que estabelecido quando estão à mesma temperatura ou quando atinge a mesma temperatura. Nessas três situações aqui que nós mostramos, o equilíbrio térmico acontece entre dois corpos, mas esse equilíbrio térmico pode acontecer entre 3, 4, N corpos. Só que esse equilíbrio térmico aqui,
ele é estabelecido, os corpos atingindo a mesma temperatura, isso deve ocorrer após um certo intervalo de tempo. Ocorre depois de certo intervalo de tempo. Isso não vai acontecer instantaneamente. Você não vai colocar, por exemplo, nessas três situações aqui, o corpo em contato com o outro, ou próximo ao outro, eles vão atingir instantaneamente a mesma temperatura. Então, ele vai ter que aguardar um certo intervalo de tempo. Isso vai depender da situação física, da diferença de temperatura entre eles, do material do que eles são feitos. Ele vai levar um maior ou menor tempo. Então, ele vai levar um certo intervalo de tempo. E a outra situação também que nós podemos analisar aqui, que após atingir esse equilíbrio térmico, ou seja, após eles atingirem a mesma temperatura, eles não trocam mais energia térmica entre si. Na verdade, essa troca de energia térmica, vocês devem estar lembrados lá do 9º ano, que ele vai ocorrer o quê? Essa energia térmica é transferida de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a energia térmica que nós vamos chamar de calor, ele é transferido do corpo mais quente, ou seja, de maior temperatura, para um corpo de menor temperatura, ou mais frio, né? Aqui depois nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de quente e frio. Então, vou colocar aqui. Se você tiver, então, um sistema isolado, nós temos aqui a seguinte situação. Os corpos não trocam energia térmica. Corpos não trocam energia térmica. Não troca energia térmica após o equilíbrio térmico, que fique claro isso. O sistema isolado nós podemos pegar, assim, por exemplo, na situação aqui da água quente com água fria, pegar água quente e água fria e colocar dentro de uma caixa térmica. Essa caixa térmica é um sistema aproximadamente isolado, está muito próximo de ser isolado. E ele vai trocar, esses dois corpos vão trocar calor entre si até atingir equilíbrio térmico. Depois disso, eles não trocam mais energia. Então, por isso que nós temos que levar em conta que o sistema é isolado. Porque se eu tiver um sistema aberto, o que vai acontecer? Ele pode continuar trocando energia com o ambiente. Então, nós temos duas situações aqui da definição do equilíbrio térmico. A primeira é que tem que ocorrer por um certo intervalo de tempo. E quando o sistema for isolado, o sistema tem que ser isolado, os corpos não trocam mais energia térmica. Essa energia térmica aqui eu vou citar apenas ela como energia térmica, mas lá para frente nós vamos chamar essa energia térmica de calor, né? Então, nós vamos entrar mais em detalhe quando for falar de calor. Outro ponto importante aqui, eu vou apagar esse lado, é que esse conceito de equilíbrio térmico nos leva à chamada lei zero da termodinâmica. O que seria essa lei zero da termodinâmica? O que seria a lei zero? Ela é chamada, na verdade, de lei zero porque nós temos lá na termodinâmica, vocês vão ver futuramente, a termodinâmica tem três leis principais, que é a primeira, a segunda e terceira lei da termodinâmica, que elas vão falar sobre corpo, energia térmica, conservação da energia, aplicações de situações de máquinas térmicas, refrigeradores. Só que essas três leis, elas surgiram, elas foram estudadas antes, elas foram estabelecidas antes dessa lei mais simples aqui do equilíbrio térmico. Como essa lei do equilíbrio térmico ela é muito mais fundamental que essas três leis que nós vamos ver futuramente, ela foi colocada antes das três leis. Então, por isso que já existiam as três leis, primeira, segunda e terceira lei, e a lei zero surgiu, foi descoberta, foi observada depois, por ser mais fundamental, ela foi chamada de lei zero. E essa lei zero ela vai nos levar às outras leis da termodinâmica, que nós vamos ver futuramente. A lei zero eu vou explicar de uma maneira esquematizada aqui. No livro ele tem um enunciado na página 8 da lei zero, só que eu vou colocar a partir de um esquema que eu faço sempre. Então vamos considerar o seguinte: vamos considerar que eu tenho dois corpos. Eu tenho um corpo A
e eu estabeleço que esse corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então, se eu aproximo esses dois corpos aqui, eles estão em equilíbrio térmico. Vamos considerar aqui. O corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. O que nós podemos afirmar a princípio aqui? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, eles estão à mesma temperatura. Temperatura dA é igual à temperatura dB. A próxima afirmação aqui que nós também podemos fazer é que o corpo B está em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, que nós vamos chamar de C. Se esse corpo B estiver em equilíbrio térmico com o corpo C, nós chegamos à conclusão que a temperatura de B é igual à temperatura de C. Agora vem a conclusão principal aqui. Logo, nós podemos afirmar com certeza aqui que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Sem precisar, o interessante aqui é sem precisar colocar A e C em contato, nós podemos afirmar que a temperatura de A é igual a C. Porque se o A estiver em equilíbrio térmico com B, o B estiver em equilíbrio com C, logo o C está em equilíbrio térmico com A. Ou seja, esse é o enunciado da lei zero da termodinâmica. Então, a conclusão aqui é que A e C estão em equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica parece uma lei muito óbvia, né? Só que, como a apostila afirma, ela não é tão óbvia assim. Por quê? Porque aqui nós podemos estabelecer o equilíbrio térmico tendo um medidor de temperatura, um termômetro. Mas se nós não tivermos com um termômetro por perto, nós podemos fazer isso a partir do tato, medir a temperatura. As primeiras medições da temperatura corporal eram feitas, da temperatura dos corpos era feito com o tato. Você tocava nos objetos e dizia se esse objeto estava quente ou frio. Só que o problema aqui do tato é que os nossos sentidos enganam. Eles nos enganam muito. Eu trouxe um exemplo aqui. Vamos pegar esse objeto aqui. Temos aqui esse objeto. Podemos imaginar que esse objeto aqui ele está em equilíbrio térmico com o ambiente. Se aqui o ambiente estiver 15 graus Celsius, esse objeto todo aqui, ele está aqui no ambiente, então ele está com uma temperatura de 15 graus Celsius. Só que o problema é que quando eu toco nessa parte aqui do objeto, e depois eu toco nessa parte do objeto aqui, dá a impressão que essa parte do objeto, a parte metálica aqui do objeto, está mais fria que o cabo do objeto. E se nós pegarmos um termômetro, nós vamos ver que isso não é verdade. Os dois estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Por que que isso acontece? Porque os nossos sentidos enganam. Na verdade, eles estão à mesma temperatura, só que a minha mão ela está transferindo calor de uma maneira diferente nesses dois objetos, desses dois materiais. Então, os nossos sentidos vão enganar nessa situação aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. Outro experimento que nós podemos fazer também é um experimento que talvez eu tenha feito com vocês lá no nono ano, não lembro, de você pegar a água quente, aquecer a água, uma vasilha com água quente, uma vasilha com gelo, com água fria, e ter no meio a água temperatura ambiente. Então, você toca na água quente e depois toca na água que está na temperatura ambiente, você vai ter uma sensação. Você vai ter a sensação que a água do meio está fria. Mas se você toca na água fria e toca na água que está a temperatura ambiente, você vai ter a sensação que a água do meio está mais quente. Então, os nossos sentidos enganam de verdade. Esses experimentos vocês podem até fazer em casa e treinar. Então, para estabelecer uma medida mais correta, vamos assim dizer, nos corpos, nós temos a necessidade de usar um objeto de medida, um instrumento de medida, que é que nós vamos chamar de termômetro. Então, dando continuidade aqui, nós precisamos usar o termômetro. Hoje nós vamos ver apenas as características do termômetro. Nós não vamos trabalhar com escala termométrica, com temperatura, graus Celsius, Kelvin. Nós não vamos trabalhar com escala. A escala vai ficar... A escala de temperatura nós vamos deixar para estudar semana que vem.
Então, o que nós temos aqui? O primeiro conceito de termômetros aqui. O que são termômetros? Eu vou colocar de uma maneira resumida, mas depois eu recomendo que vocês leiam com detalhe a apostila. Então, primeiramente, termômetros são instrumentos para se medir temperatura. É claro que é uma coisa óbvia, né? Se você tem uma balança, você mede massa. Se você tem uma trena, você mede distância. Aqui você tem um termômetro e você vai medir temperatura. É claro que nós temos diversos tipos de termômetros, e esses termômetros eles podem ser os mais variados tipos. Nós temos, por exemplo, desde aquele termômetro que tem o bulbo, aquele de vidro, que é o mais clássico, até termômetros eletrônicos, termopares, termômetros, outros tipos de termômetros que eu vou falar logo a seguir aqui. Então, só que ele vai medir temperatura, ele pode medir temperatura de corpos. Corpos, aqui a gente se refere a objetos de maneira geral, ou você pode colocar esse termômetro no ambiente. Ele vai trocar calor com o ambiente e vai atingir a mesma temperatura que o ambiente, então você consegue medir também a temperatura do ambiente aqui. Tá? Beleza? Aqui de maneira clássica, vamos estudar aqui só de uma maneira clássica as partes de um termômetro, mas o termômetro clássico. Esse termômetro aqui, partes do termômetro, vamos fazer a seguinte figura. Ele contém um bulbo. Dentro desse bulbo ele vai ter aqui um lugar para você armazenar o que nós vamos chamar aqui de substância termométrica. Nesse caso aqui a gente vai colocar um líquido dentro desse bulbo, pode ser de vidro. Nós colocamos aqui um líquido. Esse líquido aqui ele vai estar armazenado e o que vai acontecer? Nós temos aqui a chamada, por dentro dele ele tem uma haste que ele pode subir esse líquido a uma certa altura. Vamos chamar aqui essa haste, é uma haste capilar. Porque capilar é uma haste, ela é uma haste extremamente estreita, ela é bem estreitinha. Então, para você não consumir muito líquido na hora, ou para não ter um tempo muito grande para fazer a medida da temperatura, ele coloca uma haste mais fina possível para que uma pequena quantidade de líquido suba quando você for medir a temperatura. Você vai ter aqui a haste capilar. Dentro, você vai ter a chamada substância termométrica, que nós vamos chamar aqui pode ser álcool ou mercúrio. Aqui nesse caso, nesses termômetros que nós temos no dia a dia, aquele termômetro que você tem um líquidozinho vermelho lá dentro, muita gente acha que é mercúrio. O mercúrio ele é cinza. Então, hoje em dia não se usa muito o termômetro de mercúrio porque eles são extremamente tóxicos. O mercúrio é extremamente tóxico. Então, esse termômetro que vocês têm geralmente em casa, esses clássicos, aquele líquidozinho vermelho é álcool com corante vermelho. Então, o álcool com corante vermelho, e esse álcool aí ele vai estar contido dentro desse bulbo, e ele vai estar em uma certa altura. Ele pode estar em uma certa altura. E nós temos, além disso, esse bulbo onde que você vai armazenar a substância, e aqui nós temos divisões desse termômetro. Se você tiver apenas uma haste capilar com material de vidro e o líquido ali dentro, e você fazer medidas de temperatura, e você só observar que o líquido sobe e desce sem atribuir a um determinado valor ou uma escala termométrica, nós chamamos isso não chamamos de termômetro daí, nós chamamos de termoscópio. Ele só vai medir qualitativamente, que a temperatura do corpo está aumentando ou diminuindo sem atribuir um valor. Mas já o termômetro, para ele ser um termômetro, ele tem que ter essas partes aqui e tem que ter as divisões, ele tem que ter aqui os numerozinhos, ou seja, a escala. Vamos imaginar que essa escala aqui que esse termômetro possui é em escala em graus Celsius. É o que mais existe nos termômetros no Brasil.
que vai de 0, 10, 20, 30 e assim por diante. Então, então nós podemos associar o seguinte: à medida que que nós aquecemos, por exemplo, o ambiente ou o objeto, o corpo que nós vamos medir, esse líquido ele começa a subir. E quando ele começa a subir, ele atinge, né, um equilíbrio térmico com esse objeto que você vai medir. E você pode, a partir da altura que ele vai medir da coluna de líquido, você associar o número. Então esse termômetro é calibrado que, à medida que você sobe essa substância termométrica, que nós vamos chamar aí, ele vai atribuir a um determinado valor. E nós vamos determinar esse valor como a temperatura medida pelo corpo. Então isso aí é feito por uma calibração. A temperatura, então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: que a medida da temperatura ela é feita com a variação da propriedade termométrica. Você não mede diretamente a temperatura do corpo. Você não vai lá, você não vai medir o grau de agitação das moléculas do corpo. Isso seria muito difícil fazer, né? Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer difícil e impossível, né, fazer. Você vai medir a variação de uma propriedade termométrica qualquer. Qual seria a propriedade termométrica aqui? É a dilatação da coluna de álcool. Então você vai atribuir a medida que o álcool dilata, ou quanto mais esse álcool dilatar, maior vai ser a temperatura do corpo. E quanto menos esse álcool dilatar, menor vai ser a temperatura. É assim que nós atribuímos aí a propriedade termométrica com a temperatura e fazemos a medição dessa temperatura. Então, a temperatura é medida essa temperatura é medida com a variação da propriedade termométrica Que propriedade termométrica é essa? Essa propriedade termométrica, nesse caso aqui, nós vamos chamar aqui de dilatação. Dilatação do líquido. Quanto mais esse líquido dilatar, maior vai ser a temperatura. Será que existe termômetro só desse tipo? Esse aqui é um termômetro clássico, que todo mundo conhece. Só que existem outros termômetros, outros tipos de termômetros ali que a apostila vai citar na página 9. O primeiro termômetro ali das figuras, só para vocês acompanharem, esse primeiro termômetro aqui da figura é aquele termômetro clássico, né? Que esse aí é um líquido que vai dilatar, é o que eu mostrei agora para vocês. Mas existe esse termômetro que vocês devem ter em casa também, que é um termômetro eletrônico. Que você vai ter o quê? Você vai ter o numerozinho ali, o painelzinho eletrônico ali, que ele vai mostrar a temperatura. Como que funciona esse termômetro? Na verdade, daí não tem um líquido dentro desse termômetro. Ele tem o quê? Ele tem uma outra propriedade termométrica que vai variar. É uma resistência elétrica. Então, é uma propriedade elétrica que vai variar aqui dentro desse termômetro que vai atribuir uma temperatura. Existe também o termômetro, outro termômetro aqui clássico. Esse aqui é o termômetro clínico, né, que nós medimos a temperatura, que ele tem um determinado líquido, dilatação de líquidos. Esse termômetro também é outra propriedade termométrica que vai atribuir, que é o termômetro do automóvel. E tem esse termômetro aqui, que é o termômetro que a gente chama de... A propriedade termométrica aqui que vai variar é a radiação que chega até ele. É aquele termômetro que muitos estão vendo, alguns mercados estão fazendo isso, quando a pessoa entra lá, ele pega e aponta na cabeça da pessoa esse termômetro e ele mede por a quantidade de calor que o corpo está emitindo. E essa quantidade de calor ele vai associar à temperatura. Então é outra propriedade termométrica. Então, só para ficar bem claro, vamos atribuir aqui os tipos. Vou colocar aqui as propriedades termométricas, só para ficar bem claro. Outras propriedades termométricas. Outras propriedades termométricas. Então, existe uma outra propriedade termométrica também interessante, que essa aí é mais visual. Você pega, por exemplo, uma barra de ferro. Você coloca a barra de ferro lá no fogo.
e você começa a observar que essa barra de ferro ela começa a ficar avermelhada. Daí, se você tivesse uma temperatura maior ainda daquela chama, ela ficaria azulada, esbranquiçada, ela ficaria tão brilhante que você atribuiria isso aí a uma temperatura extremamente alta. Então, uma das propriedades termométricas assim, visuais, assim, às vezes você não vai poder também atribuir um valor, mas você pode dizer que esse corpo adquire maior temperatura a partir da cor do objeto. Alguns objetos, quando ficam incandescentes, é porque eles possuem altas temperaturas. Então, nós podemos atribuir com a cor do objeto como uma das propriedades termométricas. Outro termômetro que eu mostrei ali, que é aqueles termômetros eletrônicos que as pessoas também têm em casa, ou aqueles termômetros que medem a febre que ele apita, esse aí, uma propriedade que vai variar é a resistência elétrica. Resistência elétrica. É uma propriedade que a gente vai ver, essa parte lá em eletricidade, magnetismo lá da terceira série. Outro termômetro também muito clássico também para medir é que quando você, à medida que você aumenta a temperatura, você pode aproximar esse corpo de um gás e dentro que está contido dentro de um recipiente. E esse gás, à medida que muda a pressão desse gás, a mudança dessa pressão do gás está associada à variação da temperatura. Então existem termômetros também de pressão, que à medida que a temperatura do corpo aumenta a pressão desse gás. E existe também esse termômetro também que está sendo muito usado para fazer o exame, atribuir se a pessoa está com febre ou não de uma maneira rápida. Ele faz uma detecção rápida que geralmente nos estabelecimentos, na entrada dos estabelecimentos, eles apontam esse termômetro que é o termômetro de radiação no infravermelho. Então ele mede a temperatura por radiação. Nós vamos ver futuramente, que na parte do estudo de calor, que todos os corpos emitem radiação no infravermelho. Todos os corpos que possuem uma temperatura acima do zero absoluto. Então, você pode atribuir essa radiação emitida pelo corpo a uma temperatura. Tudo isso nós podemos notar, então, de maneira geral, que a temperatura nunca é medida de uma maneira direta. Você nunca vai medir grau de agitação de moléculas, mas você vai medir a partir de grandezas macroscópicas, não microscópicas. Não movimento de moléculas e átomos. Então, o que nós temos de conclusão aqui? Que você só consegue medir a temperatura de um corpo a partir de uma outra grandeza física. A partir de outras grandezas físicas ou através de outras propriedades termométricas. E a partir de uma calibração do termômetro, você pode associar essa grandeza termométrica ou essa propriedade termométrica com a temperatura do corpo. Interessante, não? Então, agora vamos lá resolver alguns exercícios. Treinar alguns exercícios. Essa parte que é bem simples. Pegar o exercício da página 10. Eu vou apagar aqui desse lado. Seguinte, vamos lá. Número 1, página 10. Exercício número 1. Aqui esse exercício é bem interessante, é um exercício bem simples. Todos esses exercícios, de maneira geral, são muito simples. No laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Poderia ser livro, carteira, qualquer outra coisa que você tenha no colégio. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, né? Se tiver com defeito ele não mede corretamente a temperatura, qual a temperatura mais provável dos livros? Justifique. Essa aqui é uma resposta muito óbvia, né? Se a temperatura do ambiente é igual a 20 graus Celsius, e esse ambiente está em equilíbrio térmico com os livros, vamos colocar aqui equilíbrio térmico, ele está em equilíbrio térmico com os livros, logo a temperatura dos livros também deve ser 20 graus Celsius. Uma resposta bem esperada, né? Tranquilo, né? Então essa é a resposta. Por quê? Porque eles estão à mesma temperatura e eles atingiram o equilíbrio térmico. Essa é a justificativa. 2. Quando uma pessoa está com febre, é comum deixarmos um termômetro embaixo do seu braço e deixá-los um tempo. Olha, colocou até em negrito, destacado ali.
deixarmos um tempo embaixo do seu braço e colocarmos um termômetro embaixo do seu braço e deixá-los um tempo nessa posição, para depois verificarmos a temperatura. Qual é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? Esse intervalo de tempo, vamos colocar este tempo, é necessário para que o termômetro atinja um equilíbrio térmico com o corpo. Atinge o equilíbrio térmico com o corpo, certo, pessoal? Então, você coloca o termômetro lá, espera um intervalo de tempo, até os termômetros eletrônicos, eles são mais rápidos, mas eles precisam também de um tempo para entrar em equilíbrio térmico. O sistema lá, o circuito elétrico, precisa entrar um intervalo de tempo para entrar em equilíbrio térmico com o corpo e assim indicar a temperatura. Então, sempre vai haver um tempo. Se vocês não entenderem algum passo do exercício ou a minha letra, manda mensagem lá para o vídeo, volta o vídeo ou manda mensagem no WhatsApp lá tirando lá a dúvida. Eu não entendi essa parte, professor. Continuando lá, pessoal, vamos para o exercício 3. Um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos, A e B. Suas massas são tais que a massa de A é maior que a massa de B. E as temperaturas, temperatura de A é maior que a temperatura de B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico com temperaturas TA' e TB'. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? E nós podemos afirmar, primeiramente aqui, ali ele mostra ali as diferenças de massa. Aqui a princípio, aqui no equilíbrio térmico não vai influenciar um corpo e outro em termos de temperatura. Então a massa aqui vamos deixar um pouquinho de lado. A temperatura de A é menor que a temperatura de B. Então vamos fazer o seguinte esquema. Você vai ter um corpo com uma temperatura A, corpo A, né? E um corpo B com uma temperatura TB. Corpo A e corpo B. O que acontece aqui? A temperatura desse corpo B ela vai ser maior que a temperatura do corpo A. Ou seja, se você colocar ele em contato, à medida que o tempo vai passando, esse corpo com temperatura B ele vai começar a transferir energia térmica para o corpo A. Então, à medida que o corpo B vai baixando sua temperatura, a temperatura do corpo A vai subindo. Até atingir equilíbrio térmico, até ambos atingirem a mesma temperatura. Ou seja, que o livro fala TA' e TB'. Então, a transferência de calor aqui, ou a energia térmica aqui, ela é transferida até eles atingirem equilíbrio térmico. Atingiu o equilíbrio térmico, cessou essa transferência de energia. Então ela só vai ocorrer quando os corpos têm temperaturas diferentes, a transferência de energia térmica. E nesse caso aqui, como o corpo B tem maior temperatura, ele tende a transferir energia térmica para o corpo A. Então assim, o que podemos afirmar sobre a temperatura dos corpos após o equilíbrio térmico? Ou seja, depois que ele transferiu, aqui nós temos já uma situação de equilíbrio. Vamos colocar aqui situação de equilíbrio térmico, que nós vamos chamar aqui de TA', que já não é a mesma temperatura TA, é uma outra temperatura, TA', e o TB', que também não é mais temperatura TB. O que vai acontecer? Nós vamos dizer simplesmente que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Temperatura de A', temperatura de A' é igual à temperatura de B'. Então aqui a resposta seria: se o sistema está isolado, as temperaturas de TA' e TB' são iguais. Já a temperatura A inicial e a temperatura B não são iguais, porque ele vai transferir energia de um para o outro. Tá?
Número 4, dando continuidade aqui, vamos fazer o número 4. Número 4. Em um sistema termicamente isolado do meio, existem 3 corpos. Até agora nós estamos trabalhando com 2 corpos. Sistema de 2 corpos. Agora vamos postular ter 3 corpos, né? Então, número 4. Em um sistema isolado no meio, existem 3 corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Após atingir o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura do corpo C? Então ele está mostrando o seguinte. C, ele tem 3 corpos, que é A, B e C. Então ele está dizendo o seguinte, as temperaturas após atingir o equilíbrio térmico, ou seja, todos eles atingirem a mesma temperatura. Verificamos que as temperaturas A e B diminuíram. Ou seja, se a temperatura de A e B diminuiu, alguém tem que aumentar a temperatura. Ou seja, qual temperatura que aumentou? É a temperatura C. Então, C, a temperatura de A e B. Vamos colocar aqui temperatura de A e B diminuíram. Nós temos então que a temperatura de C vai ter que aumentar. A temperatura C aumenta. Então essa é a resposta. A temperatura C aumenta. O que acontece? Aqui só colocamos um corpo a mais, mas nós podemos usar o mesmo sistema, a mesma situação do exercício 3. O que acontece? Se a temperatura de B começou a diminuir, ele começou a transferir energia para o corpo A, diminuiu, o corpo A vai ter que aumentar. Vai ter que ir energia para algum lugar. Nesse caso, a mesma coisa. Se a temperatura de A e B estão diminuindo, eles vão ter que transferir energia para algum outro corpo. E só sobrou esse corpo C. Certo? Então, lembrando que isso aqui, além desse conceito de temperatura aqui, nós temos também a lei da conservação da energia. Aqui é a energia térmica, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se esses corpos estão perdendo energia, o corpo C vai ter que ganhar energia, não pode desaparecer essa energia térmica, certo? Tranquilo, né? Número 5. Número 5 é questões com alternativa. Vamos analisar. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo, ou seja, se retira todo o ar desse bulbo. Suponha que o vácuo seja perfeito, isso não acontece na realidade, mas vamos supor, né? E que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então que a marcação do termômetro. Daí a gente vai ver. Vamos fazer a situaçãozinha aqui. Situação física. Você vai pegar um bulbo de vidro. Aqui, vamos fazer esse bulbo de vidro. Você vai colocar um termômetro aqui dentro. Você vai colocar um termômetro, deixa eu desenhar aqui. Esse termômetro está marcando lá com a temperatura ambiente, vamos dizer lá 25 graus Celsius, que ele está dizendo aqui, né? 25 graus Celsius. E você retira o ar desse bulbo de vidro aqui, né? Você retira aqui, você deixa vácuo. O vácuo vem aqui para confundir um pouquinho a cabeça do aluno, né? Mas vamos ver aqui que a situação é muito simples. Você retira todo o ar aqui de dentro. E de repente, o que você faz? O ambiente estava a 25 graus. Mas, de repente, você aumenta a temperatura no ambiente. Você coloca 30 graus aqui no ambiente. Você aquece esse ambiente. Você aumenta 5 graus aqui no ambiente. O que vai acontecer com o termômetro que está no ambiente, que está dentro lá do vácuo, do material do bulbo lá, sem ar? Vai acontecer, mesmo assim, vai acontecer transferência de calor. Mas vocês podem perguntar, como assim? Se eles não estão em contato e existe vácuo entre os dois aqui. Só que assim, o ambiente vai transmitir calor pro termômetro a partir de um processo que nós vamos ver lá para frente de transferência de calor por radiação. Então ele vai começar a transferir calor da mesma forma. Então vamos pegar aqui com outra cor. Ele vai transferir aqui energia térmica para o termômetro, independente se está no vácuo ou não. Então, vou colocar aqui energia térmica é transferida.
A energia térmica é transferida para o termômetro. E no caso aqui, o que vai acontecer? O termômetro atinge o equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, no processo final, a temperatura do termômetro, temperatura medida pelo termômetro, né, vamos colocar aqui, é igual a 30 graus Celsius no processo final. A temperatura do termômetro atinge 30 graus Celsius no final, independente se coloca vácuo ou não, porque ele vai emitir radiação térmica. Então o que vai acontecer na marcação do termômetro? Letra A, eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico ambiente. É o que acabamos de responder. Letra A correta. Mantém-se a 25 graus Celsius qualquer que seja a temperatura do ambiente, ou seja, coloca o vácuo aqui, ele se isola do universo? Na verdade não, existe energia térmica aqui, né, transferida. Tende-se a reduzir-se continuamente independente da temperatura ambiente. Essa aqui é a letra C, é aquela teoria que muita gente acha que quando você coloca coloca um objeto lá no vácuo, a temperatura vai começar a cair e vai chegar ao zero absoluto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vai se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico ambiente. Tem uma hora que vai atingir, um certo intervalo de tempo atinge equilíbrio térmico. Pode demorar bastante por ter vácuo aqui, mas atinge. Tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro? Nada a ver, né? Então, número 6. A água possui um comportamento diferente da maioria dos materiais. A água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias quando sua temperatura varia entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, o volume da água diminui. E se a temperatura estiver diminuindo, o volume da água aumenta. Que loucura, né? Coisa louca, né? Com base nessa informação e no funcionamento dos termômetros, por que a água não é um bom líquido para ser utilizado nesses termômetros? A resposta aqui é óbvia, né? Ele já está dizendo aqui na questão que quando você... Tudo bem, normalmente acima de 4 graus Celsius, a temperatura 10, 20, 30, a água funciona de uma maneira normal. O que acontece? Quando você aumenta a temperatura do ambiente, aumenta a temperatura da água, ela aumenta seu volume, ela dilata. Então ela serve para ser uma substância termométrica, serve para construir um termômetro com ela. Só que o problema é que quando chega a 4 graus Celsius, de 0 a graus Celsius, quando essa temperatura da água, vamos dizer, vai de 0, 1, 2, 3, o lugar do volume da água aumentar, o que acontece? De 0 até 4 graus Celsius, o volume da água diminui. Então, você aumenta a temperatura de 0 graus Celsius e o volume diminui. Acontece o processo inverso. Isso vocês já devem ter observado quando você pega uma garrafinha de água. Você pega uma garrafinha de água e coloca no congelador. Enche ela até a boca e coloca no congelador. E ela, às vezes ela estoura. Por quê? Porque quando o congelador mais ou menos está nessa faixa de temperatura, de 0, 1 graus no começo ali, o que acontece? À medida que vai caindo a temperatura de 4, chega em 4, 3, 2, 1, 0, o que acontece? O lugar do volume da água diminuir, como todo o líquido acontece, na água não. A água ela começa a aumentar o volume até chegar a 0. E é por isso que estoura às vezes a garrafinha. Não é recomendável você colocar a garrafa no congelador cheia, totalmente cheia. Então esse fenômeno aí é chamado... número 6 aqui, né? Dilatação anômala da água. Esse fenômeno de dilatação anômala da água ela vai aparecer só com a água, nenhum outro líquido. Não foi observado até hoje nenhum outro líquido. Isso que é interessante. A água é diferente de tudo que é material, tudo que é líquido. Tanto a água ou como um líquido misturado com água. Então ele vai ter essa dilatação anômala. E eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre essa dilatação.
pesquisar. Só que vocês conseguem achar no Google lá facilmente. Então a resposta, a justificativa dessa questão aqui, por que nós não podemos usar a água como substância termométrica? Porque nessa faixa de temperatura de 0 a 4 graus aqui, vamos colocar aqui de 0 a 4 graus Celsius, vai ter essa dilatação nula. Então, quando chegar nessa faixa de temperatura, vai inverter o processo de dilatação da água. Então, não é um bom termômetro, não é boa substância termométrica a água. Vou pedir para vocês pesquisarem, não precisa mandar por foto essa pesquisa. Eu vou deixar vocês pesquisarem, escreverem, fazerem no caderno. E no final do dia, hoje, às 6 horas da tarde, eu, junto com a correção da tarefa, eu mando a resposta aqui. Eu mando o texto com a resposta. Vocês vão fazer a mesma coisa, a mesma pesquisa aqui no número 7. O número 7 faça uma pesquisa explicando o funcionamento dos seguintes termômetros. Então, vocês vão pesquisar lá. Só digitar na internet, lá é bem tranquilo. O termômetro clínico. Termômetro clínico. É esse termômetro que nós usamos para medir a nossa febre. Ele não é um termômetro comum, que nem esses que a gente tem na parede lá para medir a temperatura ambiente. Ele tem algumas características diferentes desse termômetro. Termômetro clínico, e ele vai operar entre temperaturas de 35 a 42 graus Celsius. Não tem sentido operar a temperaturas menores ou maiores, né? Porque se o corpo atingir temperaturas menores ou maiores, ou seria por hipotermia ou uma febre acima de 42 graus Celsius, então ele vai operar nessa temperatura mais curta. Termômetro de máxima e mínima. Máxima e mínima. Também vocês vão pesquisar, só digitar na internet vocês conseguem ver isso. E também tipos de termômetro, outros tipos. Agora aqui vocês vão fazer uma pesquisa de tudo que é tipo de termômetro que vocês conseguirem encontrar aí na internet. Aí. Todos os tipos de termômetro mais variados. É interessante vocês pesquisarem a maior parte do tipo. Eu lembro que no passado a Bia, do 3º ano lá, ela trouxe um termômetro para nós na sala. Então é esse termômetro que você mede por infravermelho. É isso que eles estão usando muito hoje em dia para medir se a pessoa está com febre ou não por causa do Covid-19, né? Então, ela trouxe na sala. Então, outros tipos de termômetro. Outra coisa, eu vou colocar no link aqui do vídeo, eu vou colocar um link do meu trabalho, da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre estudo da temperatura, nas diversas abordagens da física. E um dos capítulos lá do meu TCC, ele está falando sobre os tipos de termômetro. Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada uma olhada nesse material que eu vou disponibilizar para vocês em PDF também, lá no link desse vídeo. Então aqui fica para vocês pesquisarem, não precisa mandar foto dessa pesquisa, tá, pessoal? Isso aqui é para vocês terem no caderno, para vocês pesquisarem, correr atrás. O que eu vou pedir para vocês como atividade do dia, para não ficar muito carregado, eu vou pedir os exercícios da hora de estudo. Então vocês vão ter que fazer esses exercícios e mandar foto das atividades até 6 horas da tarde. Quais são os exercícios? Vocês vão lá na página. Então resolver os exercícios da hora de estudo. Hora de estudo. Agora nós estamos indo para a página 31, né? Estou continuando, né? Na página 31. Vocês já tinham feito na aula passada até o número 4, né? O número 4 eu não pedi para vocês fazerem, mas eu coloquei a correção lá. Eu recomendo que vocês corrijam todos os exercícios no final do dia. Confiram se vocês acertaram ou não. Então vocês vão resolver quais exercícios? Vocês vão resolver o exercício 5, que é muito simples. Ele vai falar sobre equilíbrio térmico. Vocês só vão fazer a definição lá. 6, ele vai falar sobre a lei zero. 7, explicando tipos de termômetros. 8, então exercício bem simples, mas as questões com alternativa não esqueça de justificar essas questões, tá, pessoal? 8, equilíbrio térmico também, né? Equilíbrio térmico. E 9, e um pouquinho além aqui no exercício 9, que eu tinha falado das temperaturas. Então, qual corpo
Ele vai mostrar dois corpos com diferentes temperaturas e aqui é para dizer quais dos corpos que vão transferir calor de um para o outro, né? Quem vai transferir calor para quem. Beleza, pessoal? Então, não esqueça de resolver esse exercício. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, só enviar mensagem para o WhatsApp. Agradeço pela atenção. Espero que esses vídeos ajudem aí vocês assimilarem o conteúdo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e bom estudo para vocês.